Tá, né? Boa noite a todos, todas e todos. Bom, estamos aqui seguindo, dando prosseguimento a mais uma das nossas conferências, mais uma das nossas masterclasses aqui, do nosso ciclo Pisar Suavemente sobre a Terra. E a nossa convidada hoje é muito especial. Eu já tinha falado com vocês sobre, eu estou sempre falando, né? Então, bom, vou deixar a palavra com a Ira e no final eu abro para perguntas, tá bem? Obrigada. Boa noite a todo mundo. Obrigado pelas presenças. De ontem para hoje eu só dormi, depois de 30 horas atravessando o mar, né? O Atlântico, Pacífico, Índico, a mesma coisa, né? Das contas. Mas foram 30 horas de voo intensas. Foi bom para dormir, descansar e chegar aqui. Espero que a chegada de vocês também tenha sido boa. Primeiro, quero agradecer a Ellen o convite, né? Professor Daniel, toda a equipe, Patrícia, toda a equipe da universidade, né? Responsável por esse encontro. Definitivamente são encontros, né? De encontros que os mundos precisam. Anda todo mundo muito se desencontrando. Aí quando não se vê, né, no encontro, não se entende, aí não se entendendo não dialoga e guerras. Então, encontrar é bom. Eu fui convidada a compartilhar algumas ideias de alguns lugares, né, de onde habito, penso, trabalho, amo. E aí pensei que ideias, então, né? De que maneira? Porque são algumas ideias e cada uma tem o seu jeito, né? O seu momento. Então pensei em partilhar um pouco, né, daquilo que acredito, né? Que faz parte de mim também. E eu acho que isso é a arte que desenvolvo, né? Acho que está nesse trabalho um pedação, né, dessa coisa que a gente pensa enquanto vida e arte, assim. Expressão do íntimo também, e um público também, né? Deixa eu partilhar aqui esse negócio. Foi. Aqui atrás da gente, né, ali, né, tem uma imagem de uma fotografia de um momento que se soma a milhares de infinitas outras fotografias de um mesmo momento. A gente pode chamar todas essas fotografias de uma imagem, né? Essa imagem que tem uma pessoa de frente para outra e que nos levaria a um entendimento ou uma leitura rápida de que há um diálogo acontecendo, porque existem duas pessoas, uma de frente para outra. Mas muito dessa imagem repetida, né, repetindo milhares de outras fotografias de outros momentos, geografias, territórios, ela definitivamente não é um diálogo, ou não tem sido até então, né? Desde a posição de cada pessoa, a altura, a ação, a intenção, e o que se faz depois de um diálogo talvez seja mais importante que ele, ou tão quanto importante que ele.
Então, definitivamente, quando olhamos a historiografia, né, dos povos indígenas, quando olhamos também pensamos a partir da filosofia da literatura, por exemplo, que inventa todo um território como a Amazônia, a gente tem a certeza de que não eram diálogos que aconteciam. E hoje, refletindo e refletidos, né, esses não diálogos, a gente olha e precisa ser com franqueza, a gente entende que é de diálogos mesmo, de verdade, né? Que esses mundos precisam, assim. Por muito tempo, os nossos saberes, eles são ouvidos a uma altura distinta do local da nossa fala. Por muito tempo, esses saberes são levados e simplesmente renomeados em sua autoria, né? Por muito tempo, esses nossos saberes foram base para a nossa própria exotificação. E por muito tempo insistimos em um diálogo que o possível interlocutor nunca quis de verdade. Então, é bom querer, quando ambos os lados desejam de verdade um contato, aí o diálogo acontece, né? Quando há alegria e há franqueza na possibilidade do aprendizado, ele é possível, né? Então, por não imagens por não repetição dessas imagens que atravessei esses 30 horas de voo, e eu acredito que por não mais repetição dessa imagem que cada pessoa está aqui, né? Para que a gente realmente, não como duas perspectivas binárias de mundos, melhor ou pior, mas de mundos que são construídos de diferenças, e que bom, e com o reconhecimento dessas diferenças, desses locais espirituais, geográficos, políticos, sociais, culturais, ambientais, a gente consiga encontrar um encontro, né? Então, aí vem lá daquele estado do Amazonas, né? Dentro do território também inventado, que é o Brasil. Aí essa manchinha vermelha é a cidade de Manaus, né? De onde vivo quase toda a vida. Essa é uma visão de satélite da cidade de Manaus, e tem duas coisas, na verdade 4 que interessam. Tudo que é verde é floresta, tudo que é rosa é urbanização. Esse quadradão verde, escrito RFAD, é considerado o maior fragmento florestal do mundo. São 10 mil campos de futebol ali. E ao lado, ali naquela manchinha, aquele círculo amarelo, é onde moro hoje. Sou essa criança do meio, venho de um outro estado, né? Essas linhas imaginadas dos estados, nação. Então, cresci nessa beira de rio ali, no estado do Pará, o estado vizinho, numa vila que chama Mojuí dos Campos. Ali tive as primeiras interações, né, com as coisas vivas. Queria aqui poder cantar uma música do meu povo, ou compartilhar um grafismo, ou, quem sabe, uma história, né, de uma cosmovisão. Mas eu cresci sem um povo, como milhares de pessoas no Brasil, milhares de pessoas indígenas. Os motivos, imagino que muitos já conheçam, né? O colonialismo afastou pessoas, milhões, de suas origens. As que não assassinou, afastou de suas origens, matando também, em parte, o contato com uma cultura, de uma perspectiva do mundo onde terra, corpo
e identidade cultural são a mesma coisa, né? Então, cria-se um movimento como a diáspora africana, que é diferente, né, de pessoas pretas africanas, diferente da gente. A gente não veio de um outro território, né, de um outro continente. A diáspora em Brasil ela acontece dentro do próprio continente, né? Então, faz parte de um grupo de milhões de pessoas, milhares, em um movimento de retomada, que é um de retomada identitária, né? Muitas vezes não é mais uma retomada de um território, quer dizer, a gente não já cresci dentro de uma periferia, sem um povo, sem o contato com o povo, ainda que ele exista, mas as disputas hoje nós são muito mais no sentido identitário, enquanto pessoas indígenas, que sabem suas raízes. Essa é minha avó, Luzanira, que sabem o seu território mais ou menos, né? Porque crescemos com a vergonha da gente ser quem é. E hoje a gente diz para a gente, não mais vergonha, orgulho, autoestima, bonita, a potência. Então, hoje a gente se ensina a não mais nos esquecer, né? E aí eu venho lá do que hoje é Frecheirinha, no estado do Ceará, né? Minha vida toda na Amazônia, as 3 gerações. Antes disso, morávamos no litoral, né? Essa primeira faixa de contato com com a colonização, né? Com o processo de colonização. E aí, Manaus é isso aí, né? 2 milhões de gente, uma cidade industrial, né? No meio de uma floresta densa, né? Que é uma das Amazônias, uma cidade cheia de atravessamentos, né? Essa cidade aqui, ela tem 90% de umidade no ar, então a gente respira água, né? Chove todo dia, o ano todo, uns dias muito, outros dias muito mesmo. E, ao mesmo tempo, é a cidade onde mais há desperdício de água e onde mais os seus corpos d'água estão poluídos. Esse é um contraponto de uma lista de centenas, né? Do ponto de vista racial, identitário, cultural, Manaus é uma das cidades já eleitas, já recenseadas como uma das mais indígenas, com presença indígena do país, né? A gente tem 62 bairros, em 61 existem pessoas indígenas com o seu povo, com documentação jurídica, fora as outras centenas e milhares que cresceram sem saber, né, o seu próprio povo, ou sem nem se reconhecer indígena, né? Então, ao mesmo tempo que isso acontece, quer dizer, tem muito indígena, a cidade tem pavor desta palavra, né? Pelos mesmos motivos que não favorecem espaços de visibilidade e autonomia e autoestima e valor para os que se reconhecem. Então, são vários contrapontos, aqui são só alguns deles. E aí o motor das indústrias e os pássaros cantando o tempo todo, insistindo, né? Então, são vários contrapontos. E aí, dentro dessa história toda que é essa cidade, de 2010 a 2016, eu me formei em biologia e ecologia depois, no mestrado. Trabalhei bastante com bicho, né? Assim, dentro de uma perspectiva que não é mal nem boa, assim, melhor ou pior que qualquer outra, mas a perspectiva da ciência biológica, né? Acadêmica, dentro de projetos de etnozoologia,
ecologia e bioacústica, comportamento, enfim, passava dias atrás de sapos e tentando aprender o que mostravam. Mas a gente não conversava de verdade, não. A gente ali eu tinha que ser pesquisadora e eles tinham que ser objeto, né? Pelo menos na programação da aula lá. E aí pude também desenvolver, trabalhar em ações de educação ambiental, né? Conversas e outras que foram se transformando em artigos científicos na época, alguns, inclusive, investigando impactos de mudanças climáticas, né, sobre anfíbios, répteis. Foi bastante interessante esse período. E desse mundo, eu não fugi, né? Eu dei uma pausa, ou uma ampliada, né? Como a gente... Que foi exatamente esse momento, né? Tudo isso aconteceu em 2016. Um mês depois de defender um mestrado, né? Uma linguagem acadêmica, assim, muito dentro das ciências biológicas, gente, o negócio é muito tenso. Então, é muito equação, né? E aí, um mês depois, eu fugi. Eu fugi dali. A minha orientadora tinha me inscrito no doutorado sem eu saber. E eu disse para ela que eu não ia, que eu não queria, que eu fui morar com artistas. E aí, acho que foi uma das decisões mais loucas e melhores da vida, fui morar com artistas. O que estava acontecendo no país nesse momento era que a presidenta Dilma passava por um golpe, e um golpe mesmo, nomeado como impeachment, e o Ministério da Cultura tinha acabado de cair. Então, artistas de todo o Brasil se reuniram em ocupações e foram morar nessas ocupações, em prédios de relevância histórica, cultural, política, social, né, dentro do país. Em Manaus, ocupamos o Instituto de Patrimônio Artístico e Histórico, né, o IFAM. E aí foi ali, né, morando com toda essa gente, já realizadora, pensadora da arte, né, em Manaus, que eu comecei a entender a dimensão que tem a arte, né, a potência que tem a arte em comunicar com outros mundos, né, e também com o de onde ele parte, de onde essa arte parte, né. Então foi bom. Aí ali eu comecei a me maquiar, amarrar plantas no meu corpo e andar, né, pelas ruas, realizando as primeiras ações em performance, com coragem, né? Que a arte é muita coragem. Então, experimentando, né, uma fruição, né, do momento, sem qualquer demanda de contratos, de instituições e notas fiscais. Isso só viria depois, essa parte chata. Mas ali não, ali era ir para a rua. Hoje também, com a parte das notas fiscais. Um mês depois, tudo isso foi um seguido do outro, né? Às vezes tem fases da nossa vida que parece que as cartas foram embaralhadas e algumas ficaram cheias de muitos episódios assim seguidos um do outro. Um mês depois, eu fui convidada a dar aulas para jovens e crianças nesse contexto de mundo, né? Onde toda uma sociedade são 15 casas ou 20 na beira do rio, afastadas às vezes a um dia por água, né, da primeira cidade, né? Aqui é o mundo, né, das pessoas. O contexto ribeirinho, né, de beira do rio, o contexto que é ancestralmente indígena, está na cara das pessoas, está nos hábitos delas. Ribeirinho é uma
é uma categoria laboral, né? Criada pelas forças coloniais para dizer aos indígenas que não éramos indígenas, éramos ribeirinhos, por morar na beira do rio e por trabalhar para caramba, né? Por coletar castanha, por pescar, por isso, aquilo, outro. Então, ribeirinho surge. E já foi até categoria étnica racial, só para não assumir a indígena, né? Nos mais de 125 anos que existe censo demográfico no Brasil. Então, fui para ali, né? E eu nem estava ligada nesses assuntos todos, eu só ia dar aula para criança. É interessante, né? A arte realmente dilata algumas questões e geram erupções internas, né? Assim, a gente acaba se conectando a assuntos que jamais teríamos contato, às vezes, né? Isso entra, sai e enfim, fica nesse momento, nesse contato, né? Assim, com o mundo. Fui para lá. É um pouco disso, né? Então, peixe todo dia, caça de vez em quando, aulas de educação ambiental. Aí eu achava sempre um barato pensar, eu estou saindo da cidade, aí eu vou ensinar educação ambiental para crianças que cresceram em meio à floresta. Então, para mim, sempre foi uma questão curiosa isso. Eu pensei, definitivamente, eu não vou ensinar qual é a cor de cada lixo, né? O que a gente vai fazer aqui, então, se não brincar pra caramba desse contato, né, que já tem com o pé no chão, com as trilhas, com o conhecimento, né, dos sons, das cores, né? Então, que foi meio arte, sempre foi arte também. Então, a gente brincou bastante. Nesse mundo, nesse lugar, eu fui para morar 2 meses e a instituição me abandonou para lá. Eu fiquei 7 meses. Foi ótimo. Eu amei ser esquecida ali. Aprendi muito, né? Uma das coisas mais bonitas foi como pequenos grupos podem ser tão fortes, né? Do ponto de vista de mobilização social. São lugares, como disse, de contato antes de sair da barriga das mães, né? Aos 5 meses, a gente, por ali, já começa a ouvir o mundo lá fora, aqui dentro da barriga da mãe. E essas crianças já reconhecem os sons e aprendem eles e começam no desenvolvimento neural, a imaginar as formas que são ditas lá fora, numa conversa fora da barriga. É assim, a gente cresceu já conhecendo um pouco, né, da que estava aqui fora, inclusive o ruim, né? Nessa imagem, tudo que a gente vê lá no fundo são patos. Tudo que é preto é pato. E alguns pontos brancos são garças, né? Então, são 500 mil campos de futebol, a área de reserva de floresta, onde habitam 35 comunidades. Essa comunidade que eu morava era uma. E foi assim, né? Brincadeiras, aulas de arte nomeadas como educação ambiental. E aí, 72 crianças de manhã, mais ou menos 20, 30 adolescentes à tarde, né? Foi muito especial esse momento. Um ano depois, acabou aquele dezembro, né, mais ou menos. Aí, em 2017, eu voltei para a cidade. E voltei, assim, enxerida, né, como a gente fala. Realizando performance na rua, com mais coragem. Acho que com mais coragem, né? E com
outra dilatação, né? Tinha aprendido com outros mundos, né? Com outro lugar do mundo. E foi muito especial, realizando alguns cursos, né? De maquiagem, de arqueologias, né? De paisagens internas, através da maquiagem criativa. A Morfoses é uma atividade que realizo onde todo mundo sai de cara pintada, mas mexida em outras coisas também. E aí, um ano depois, eu pude voltar à instituição que tinha me esquecido, lá na floresta, e aí já podendo, na oportunidade de poder coordenar, né, um projeto de arte e educação, né, com crianças e adolescentes também, do mesmo contexto socioambiental ali que mostrei, e foi bastante especial, porque esse cinza é o mapa do Amazonas, né? Aquele que mostrei. E aí todos esses pontos que saem e dão em locais eram os locais dos nossos encontros, né? Em cada local desse, reuníamos 5 a 10 comunidades, então jovens que vinham de vários lugares e a gente se encontrava ali o ano inteiro. Aqui é um pedaço das turmas, ao todo eram 200 jovens dessas periferias do mundo, né? Às vezes, quando pensamos em periferias ou favela, a gente pensa só na cidade, né? Mas no contexto socioambiental, político, econômico, de quem mora na beira do rio, dentro da Amazônia, é periférico, é marginal, né? É distante do centro, né? Pelo acesso ou não acesso à saúde e educação mínimas. Mas mais que isso, né? O acesso ao sonho, ao direito a sonhar, né? Dentro das periferias e favelas, que é de onde eu venho também, onde eu habito, o sonhar o não sonhar, né? É um projeto político, né? Não ter direito a se imaginar dentro de uma universidade, né? Não conseguir sequer um dia se imaginar até artista. Essas coisas são um projeto político, né? Um projeto político de desesperança, né? Sobretudo para pessoas que, em maioria, dentro das periferias e favelas, são pessoas que foram racializadas. Então, é interessante, do ponto de vista da manutenção dos poderes hegemônicos, plantar a desesperança ali, porque imagina essa gente querendo universidade, né? Então, o que a gente trabalhou por muito tempo e trabalha é a esperança, é o direito ao sonho, né? É a alegria de poder se olhar no espelho e dizer, poxa, eu posso também, né? Minha opinião também importa, né? Aqui sei de onde habito também é importante, né? Não para mais, mas também não mais para menos. É apenas uma demarcação de que outros mundos também, né, são possíveis. Então, por isso que a gente se movimenta lá, né? Sentada com a mesma altura, todo mundo com a bunda no chão, podendo se ver, podendo se sentir, se perceber, e desenvolvendo arte a partir desse material, que é os elementos orgânicos da floresta, e também dos imaterial, né? Que são as histórias, que são os saberes, que são os rezos, as poéticas, os sonhos, o espiritual, né? Artes visuais, então, trabalhando com pintura, maquiagem, desenho, ilustrações, figurino, colagem. Isso o ano todo, né? Toda semana colagem, aí outra semana ilustração. Muito simples, gente, não é como uma universidade de artes, mas
É especial porque, quando se pensa, a colonização também chega por muitos lugares, né? Ela caminha, às vezes, com a gente. É bom a gente falar assim, não quero caminhar contigo, não, mais. Mas, por exemplo, quando essas crianças pensam teatro, elas pensam em um palco como esse, né? Em um lugar cheio de sedas e roupas muito caras, né? Pela visão, né, construída, sei lá, pelos mundos, de um teatro da elite, né, restrito à elite. Então, fazer teatro é impossível, porque elas estão no lugar que não tem nem lantejoula, né? Aquelas coisinhas, não sei se aqui chama lantejoula, aquelas coisinhas, não tem isso. TNT não tem na comunidade, então como que eu vou fazer teatro? Impossível. Então, fazer a partir das coisas que tem é um rezo para pessoas em qualquer lugar do mundo, né? O que tem, vamos fazer com o que tem, né? E aí, isso aqui é um exemplo de uma historinha, né? Que cada jovem, cada pessoa é desafiada a criar, né? Então, que história tem aqui? É de uma senhora que vira coruja e depois volta a ser senhora, né? Então, estava contando a história da ave Nambu. Nambu, dentro dessa comunidade, para Kelly, que cresceu ouvindo a história de Nambu, ela virou Nambu esse dia com as plantas da mãe dela. Então, a mãe dela ficou brava depois, mas deu tempo para tirar foto. A Rosa Ângela fez também livre inspiração, um trabalho, né? Alguns exemplos do que é feito, né? Como é feito. E um pouco de música também, sensibilização sonora, aos sons, às vidas, né? Dali. Um pouco de teatro, que depois, ao final do ano, tudo isso vira um espetáculo construído pelos próprios jovens, né? A ideia é que a gente consiga sair, todo mundo saiba fazer, né? Sem criar laços de dependência para fazer. Então, fazem o ano todo, tudo, artes visuais, música, dança, teatro. Aí, no final do ano, eles constroem seu próprio espetáculo com o que aprenderam a fazer, né? Aí vão as mães, os pais, as avós, as professoras. E nesse trabalho, que tem sido desde 2018 realizado, a gente conseguiu fazer algumas publicações, né? Fala Beiradão é um livro assim que foi feito a partir das palavras, né, que cada jovem traz da sua comunidade. A sociolinguística na Amazônia é uma coisa surreal. Porque, às vezes, comunidades a meia hora de distância, meia hora, você pega uma lancha, vai daqui, meia hora. Variam absurdamente em seu vocabulário, né? Então, quando a gente lida com jovens que são de 35 comunidades, a gente vai ter um repertório numa sala como essa, de cada um falando palavras que o outro que está do lado, mas que mora em outra comunidade, vai dizer assim, o quê? O que tu disse? E aí, nessa riqueza, começou a surgir a ideia dos próprios jovens se pesquisarem, né? Voltarem para a sua comunidade e começar a anotar palavras que já eram tão triviais do dia a dia, mas que o outro talvez não entenderia. Isso virou uma bagunça. E aí, dessa bagunça, surgiu um livro, né? Dentro da mesma perspectiva dessa potência da diversidade, começamos a construir um livro já publicado também e disponível na internet e que vocês podem utilizar para seus processos artísticos, para suas turmas de jovens ou não, de todas as idades. O livro Conta Beiradão, que é um livro grosso também,
que são 65 histórias que os jovens aprenderam ou cresceram ouvindo, lembra, desde a barriga, e que contaram, escreveram em papel e que depois foi transcrito e publicado nesse livro, né? São histórias vividas, histórias imaginadas, histórias de caça, histórias de pesca, histórias de magia, né? E aí, como passamos os primeiros 2 anos experimentando um monte de práticas, né? Então, brincadeiras e práticas, a gente decidiu organizar tudo isso e publicar uma coletânea com 4 caderninhos que reúnem em cada linguagem as práticas desenvolvidas, né? Então, que também são atividades, uma parte adaptadas de outras que já tinham sido realizadas no mundo, no Brasil, mas quase 70% do que a gente conseguiu reunir foi executado e foi criado na brincadeira, né? E muitas delas podem ser aplicadas em qualquer canto, né, do mundo. Então, hoje, agora falando um pouquinho, a gente foi lá, eu criança, né? Daí a gente comenta um pouco sobre a biologia, depois arte, educação, agora um pouquinho do que acredito e realizo enquanto imagem, né? Imagens essas que são armadilha, mas também liberdade, né? São muitas coisas. Eu gosto muito de estudar história, a história mesmo, com H maiúsculo, me interessa bastante. Mas eu gosto muito também de refletir o passado. E esse passado muitas vezes não está escrito, né, nos livros. Não está escrito ou continua a ser desejada, né, a sua escrita. Muitas vezes está na oralidade, né, está em outros registros que não os livros da história oficial. Quando as pessoas imaginam a Uira, né, o meu trabalho, a Uira e a resistência também, aí as pessoas pensam, ela vem da floresta, né, da Amazônia, vem da floresta. Em Áustria, quando eu fui lá, as pessoas, olha, indígena, vão salvar o mundo. Eu falei, eu não, vocês que salvem. A gente está tentando salvar os nossos lá, vocês ficam com o resto do globo, a gente cuida dali. Mas, brincadeiras à parte, eu gosto da palavra corresponsabilização, né? E também, pensando nessa união, né, nessa reunião de coisas, eu moro naquela cidade, né? Então, que, como eu disse, é muito atravessada. Pensar qualquer lugar do mundo como só a cidade é um problema, eu acho. Ou pensar qualquer lugar do mundo como só a floresta também é um problema, né? A globalização chegou nos lugares onde tio Ailton diz, né, que tem gente agarrada à terra. Sabe a floresta que diz? As comunidades, aquelas da foto? Ali tem TV desde as décadas de 60, e ali há uma assimilação, né, por uma sociedade dominante muito forte, há décadas e séculos já. Então, não é possível, acredito, pensar em locais isoladamente. A gente pode pensar em questões específicas a cada lugar desse, entendendo as que estão sempre em contato, né, com outros mundos. Então, me interessa essa paisagem do híbrido, né, da ponte, né? Curiosamente, meu sobrenome é Pontes, de derivação aqui de Portugal. E eu gosto da imagem da ponte, né? Porque ela não só une 2 lados, né? A partir da ponte, se você caminha numa ponte, aqui a Luizum, né? A gente vai lá no meio dela, a gente consegue dar ali, sem precisar virar um camaleão, né? Que
a gente consegue, dali do meio dela, olhar para os dois lados, né? Sentir, talvez, os dois lados. Então, essas e outras ideias me fazem gostar da imagem da ponte. E é isso que gosto de pensar quando eu penso também em natureza, né? Natureza é tipo a Amazônia, singular. Não é isso, né? É muitas Amazônias e muitas naturezas também. Tem a natureza ancestral, né? A natureza das coisas vivas, em estado de liberdade, que já moram aqui há mais tempo que a gente, né? O pássaro, a flor, o rio, o vento, a terra, a gente, né? E também tem a natureza estranha, humanos que criaram, né? Essa natureza que é também paisagem, que ela cria e é reflexo de uma paisagem de violência. Essa dos jornais, essa da violência aos corpos que não obedecem, né, às normas de gênero, de sexualidade, aos corpos que são racializados, essa violência que destrói as florestas, né? Essa violência simbólica do imaginário, né? Que ou é só um ou é dois no máximo. Problemas antigos e coloniais, né? Então, essa violência, essa natureza estranha, ela é também uma natureza, né? Porque quando se transforma em paisagem, quando a gente diz assim, eu vou não ver, tá aí já, não vou poder fazer nada. É estrutural, né? E estruturante também. Porque a partir do momento que... E não há um momento, de novo, é estruturado, né? A gente também se assume como parte, então isso é natural, né? E é estruturante porque as crianças que vêm depois acabam assumindo a mesma lógica ou simplesmente não querendo encará-la, né? Mais. Então, naturezas. E aí me interessam essas duas, pelo menos, natureza, né? Que são muitas mais em número. Então, gosto muito de pensar a destruição ambiental como essa violência social, mas não só de histórias feias, né? Essa natureza ancestral, ela também está aqui coabitando, né? Gosto também de pensar essa potência, né? Esse funcionamento, essa beleza, essa diversidade das coisas vivas e que nos ensinam também tanto quando olhamos ao redor, né? Não só para o centro, né? Que foi nomeada como a gente. E gosto de trabalhar nessa exposição e busca por curas, né? Dessas doenças sistêmicas coloniais, utilizando o corpo como suporte. Aqui eu trago minha madrinha, madrinha, Pachilbinha, né? O corpo como suporte para criar imagens que reflitam diferentes naturezas, né? Mover para cura de doenças coloniais, incluindo a simbólica, num aspecto muito como um exemplo, né? A ideia da árvore, né? A modernidade, o futuro, enfim, essa ideia do moderno, essa ideia de uma supremacia, enfim, essas coisas ruins, pensam as árvores como organismos parados, né? Construída na literatura, né? Nas ciências, nas artes, construída a partir dos contos de Ninar, né? Construídas por muitos lugares da sociedade. A gente vai ver as árvores como seres parados, né? Inertes, que não se movem, né? Porque isso é coisa de animal. A árvore não.
ela vegeta, né? Usamos esse termo, inclusive, para nomear pessoas que estão muito mal numa sala de UTI. Está vegetando. É ruim, né? Então, é parecido com as árvores, a hegemonia em racial, né? As construções do poder, da autoestima, as construções baseadas na violência também dizem que pessoas como eu, indígenas, trans, de periferia, como muitas aqui, mulheres, né, de muitos lugares do mundo, por exemplo, que a gente é como árvores, né, que a gente deveria ficar parada ali, que a gente não pode se mexer, não, porque isso não é coisa nossa. Então, aí a gente vai em alguns lugares do mundo e descobre que não é bem assim as coisas, na verdade. As árvores se mexem tal como a gente, né? Tem força de movimento para além do imaginado, né? A Paxiubinha é minha madrinha porque é minha madrinha, né? Peço bênção dessa árvore toda vez que a vejo. Ela se mexe, ela anda mesmo. Ela tem essas pernas longas que são raízes aéreas. Então ela nunca está de fato conectada com todas as pernas da Terra, né? Ela hoje é quando, né? Hoje é março. A Daniel vai a uma floresta e vê uma paxiubinha que é a Ellen. A paxiubinha está aqui, ó, onde a Ellen está. Aí março. Ano que vem, em março ou depois, o Daniel decide ir lá. Ah, vou lá ver a paxiubinha. Vai chegar lá e não vai vê-la. Vai pensar, destruíram a árvore, tiraram a árvore daí. Não, ela pode estar em qualquer outro lugar dessa sala. Elas andam até 20 metros por ano, né? Com deslocamento de centímetros, 20, 30 centímetros por mês. Elas rompem com a simplicidade da sua vida, da sua existência, qualquer ideia colonial errada sobre as árvores e impulsionam pensamentos em nós de movimento, de ruptura, né? De liberdade. Porque quando elas andam, elas vão atrás do que precisam, do que querem, talvez. Da luz, da água, dos nutrientes. Tal qual a gente precisa também, às vezes, romper barreiras e ir atrás, né? Do que esperavam da gente. Vão embora. Agora eu acho que há tempo, né, Len? Então, passar um pouquinho aqui algumas imagens que vem criando em séries de foto performance, né? Séries que acredito refletirem um pouco do que pude apresentar até aqui. Então, são trabalhos entre 2017 e 2019 que vão trazer paralelos, né, entre essas naturezas que comentei, né, ancestral e estranha. Então, a última floresta aborda diretamente o processo de desmatamento na Amazônia, né? Todo mês, de onde eu venho, todo mês a gente ouve um novo recorde de desmatamento. A gente tem hoje 6 biomas no Brasil. A Amazônia é o que ainda está mais inteiro, né? A gente ainda tem 80% de floresta na Amazônica, mas, por exemplo, a Atlântica só resta ali menos de 10% de toda uma floresta que bordeava toda a costa do que hoje é Brasil. Há 2 anos, né, no governo ainda do Inominável, a Caatinga e o Cerrado, né, mas Pantanal também, perdeu
num ano só com as queimadas, né, quase 20% do seu território, em um ano somente, né? As queimadas do Pantanal em 2020, noticiadas aí pelo Globo. Então, a negação, né? É uma estratégia dos que querem tirar da vida até a última moeda. Então, a última floresta também se desenrolou nesse outro ensaio, quando o inominável lá, ex-presidente do Brasil, citou as árvores como porra, falou a porra da árvore. Aí eu falei, gente, quem ele pensa que é para chamar uma árvore dessa forma, né? E demite. E aí teve todo um desmanche das principais instituições do Brasil que atuam, né, monitorando o desmatamento, perseguição contra cientistas, perseguição contra ambientalistas, tudo para dizer que a Amazônia não estava pegando fogo. E aí lá da minha cidade, onde eu moro, os nossos olhos ardendo, porque queima, a fumaça entra na cidade, né? 1000 quase mortos um trabalho sobre as águas que atravessam a cidade, né? Isso é em Manaus. 1000 quase mortos aborda o processo de destruição ambiental e simbólica das águas, né? Águas que em Manaus são quase 1000, por isso o nome da série, quase mortos porque há muita vida ainda dentro dessas águas. As águas ainda se mexem, as águas ainda têm memória, elas sabem para onde vão, e tem toda uma cadeia de fauna e flora e pessoas, né, dentro e nas margens dessas águas. Então, não é só o lixo, né? Eu falo, gente, não olha só o lixo, tem muita vida, né? Só de palafitas, que são essas casas de madeira, como as que cresci, são quase 160 mil em Manaus, né? Bordeando esses igarapés. Muitas plantas de alimento, muitas plantas de remédio, muitos bichos aquáticos, semiaquáticos, que moram, né, nessas águas, para nos lembrar que, mesmo do caos, e às vezes dentro do caos, que é a vida mesmo, né? Nossa, a gente também conta história bonita. Então, a série Elementar é um conjunto com vários ensaios, e esse chama A Flora d'Água, né? A Flora d'Água é um ensaio sobre as plantas do rio, né? A gente está lá dentro de a maior bacia hidrográfica de todo o planeta, né? Essa água é a água do Rio Negro, é uma água preta, né? Que você não consegue ver 1 metro abaixo da superfície, de tão escurinha que é a água. E a gente tem 6 meses de cheia. Aqui a primavera que vai começar, né? Aqui tem primavera, outono, verão, outono. Lá a gente tem 2 estações, né? Só. É quente e quente que só, né? Ou chuva demais, né? E aí lá a gente tem 6 meses de cheia do rio e 6 meses de seca, né? De todos os rios. Quando o rio na época cheia, quem mora na beira, todo mundo se adapta, de gente às cutias, né? As plantas, que nem todas são pachubinha, elas ficam ali, mas não param de se mover, né? Na respiração, no contato com os nutrientes, no contato com os bichos e também no contato consigo, né? Seu metabolismo reduz, abaixa, e elas entram num estado de quase torpor, quase hibernam, né? Aí elas vão dormir debaixo d'água 6 meses. É bom nem saber por quê, né? O que acontece, né? Os cientistas vão lá, perguntam delas, aí às vezes não explicam tudo, né? Nunca.
E vamos dormir. Eu acho que eu prefiro entender que, como a gente, elas, em momentos difíceis, vale o recolhimento, né? O silêncio, a quietude. Vamos lá para baixo d'água, ficam lá. Em Elementar também tem o ensaio fogo, não o fogo lá da destruição, mas o fogo que nos move, o fogo que alimenta, né, a vida na Terra, né, de tudo que é vivo, né? E dentro da série Elementar também o ensaio Lama, que é do abraço, né, da Terra com a água, criando esse outro elementar, né? Eu gosto de pensar esse abraço como o retorno, né, a não mais divisão, que não é só utopia, mas também é, de nossos saberes, né? Não esse lugar do saber científico, acadêmico e o outro aqui embaixo, o saber tradicional, né? Onde o saber científico, acadêmico vai lá, puxa sempre que quer algumas coisas, renomeia como autoria e diz, não, isso aqui não vale muito, não, mas eu sempre dependo dele. Então eu gosto que eu penso nesse abraço, penso em universos de lama, de novo, né? Onde a gente possa, e é urgente, num contexto, por exemplo, de não mais mudanças, mas de crise climática, de catástrofes políticas, espirituais por todo o mundo, de reunir, né, de pensar em universos lama. E isso não é tão grande, isso é grandioso, mas a gente consegue e tem a habilidade, possibilidade de pensar que universos lama a gente consegue desenvolver agora, na nossa vida, a partir do que a gente faz, né? Reunindo de volta, né? Retirando essas caixas tudo e montando, né? Como a massinha, né? De brincar, esses mundos de novo, né? O problema do planeta é que ele está muito separado, né? A gente separou até as águas, Índico, Pacífico, Atlântico, científico, tradicional, enfim, tá? Universo Islama eu gosto de pensar assim. O Rio Negro, o Rio Pretinho, né, de água pretinha, esse rio, como disse, de pouco acesso, as pessoas não sabem o que tem lá embaixo. E aí, lá quando eu estudava na biologia, eu sempre via os robôs, né, umas parafernálias gigantes, que vinham de vários lugares do mundo, Estados Unidos, Austrália, para botar lá no fundo do rio. Aí, para enxergarem, né, os bichos que tem lá no fundo do rio. É um dos rios mais misteriosos do planeta. E o que acontece é que eles somem. Nunca mais são vistos os robôs de milhões de dólares. Ou eles, a última imagem que o registro pegou foi ele bolando assim, alucinado lá no fundo do rio. É tragicômico, mas é necessário, né? Não descobrir tudo. Um problema do mundo é que a gente quer também descobrir tudo. E às vezes pensa, putz, para que eu quis descobrir isso? Né? Isso pensando universalmente, desde os amores. E aí, lá no fundo do rio, tem coisas que não precisa, a gente definitivamente não precisa saber, né? O extrativismo dos mundos já nos mostram, nos deixam explícitos que a gente não precisa cavar tudo, né? Os extrativismos dos mundos criaram sociedades que, pelo menos dos 200 anos para cá, né, com a Revolução Industrial, já nos levam a um fim de mais um mundo. E agora um pedação desse planeta, né? Então, reservas, estoques de muitas coisas acabando, porque cavamos demais e matamos muito, né, para ter. Então, deixa o rio quietinho, né?
Deixa o segredo, deixa a intimidade do outro com o outro, né? A hora que quiser apresentar, mostrar, vai ser bonito, vai ser melhor, né? Em alimentar também tem o trabalho A Mata Come, Te Come, Se Come, né? Que é um trabalho que pensa a retroalimentação da floresta. Retroalimentar é quando a floresta produz sua própria comida, né? A Amazônia, as florestas, muitos tipos da Amazônia, produzem sua matéria orgânica, isso se decompõe e é reabsorvido, né, no ciclo ancestral. Outros trabalhos criados a partir de algumas histórias, não necessariamente de fenômenos ecossistêmicos, mas de histórias de plantas, como o tajá, que é uma planta que a gente usa nas beiras da porta para espantar aquela mau gente, né? A partir daí, dessas produções até 2019, aconteceram repercussões, né, dessas produções, desses pensamentos. E aí, em 2019, produzi uma primeira exposição com esses trabalhos, né, até 2019. Aí, em 2019, teve esse negócio de ir para uma galeria, que eu pensei, como assim? Aí, daí, começou a circular em outros lugares, né, de outros mundos. Comecei também a produzir em outros suportes, porque eu falei, eu não vou jogar spray na minha pele, né? Então a gente vai contar histórias em outros suportes. E histórias de outras criaturas, né, vivas. Isso aí em Manaus. Esse é o nosso, um primo, Mapinguari. Trabalhos de suportes esculturais surgiram e dialogam com alguns monumentos da historiografia interessante da cidade de Manaus. E a recente pesquisa pensa para além da mundo linear, né, que é 3, foge às linhas retas do entendimento da natureza, entende que, sim, essas linhas retas fazem parte, são importantes, esse entendimento ultra seco, às vezes, da biologia, por exemplo, que pensa a sucessão da floresta como um evento reto. São importantes, sim, mas são parte, um pedacinho de uma coisa maior. Esse entendimento complexo, esse entendimento mais holístico, né? Que é o que acreditamos enquanto pessoas indígenas, que essas linhas retas são importantes, mas um pedaço. Especialmente quando falamos de Manaus, América Latina, né? Ou esses lugares que são essencialmente muita floresta, gente, pessoas e memórias. A partir desses pensamentos, vem surgindo trabalhos em performance, como Ponto Final, Ponto Seguido, que é um trabalho apresentado já em Áustria, Itália. Um outro trabalho pensando nesses lugares, né? Ressurgências é uma pesquisa que busca refletir onde a vida reaparece, né? Ou onde ela está escondida, né? Como ressurge a vida do improvável, né? Então, plantando em florestas, plantando terra em locais como o Castelo de Rivoli, na Itália, que, né, tem a sua própria história ali, distante das florestas. Como é um trabalho que pensa as águas que existem por baixo das terras, das estradas, avenidas, né? E que na última Bienal de São Paulo
se transformou em uma instalação. Essa instalação ela pensa a avenida principal da cidade de Manaus e retraz para a superfície as águas que essa avenida cobriu, né? Lembra Manaus? Quase 1000 igarapés e rios. Então, aqui, ó, tudo que é azul é água. E todas as ruas e avenidas existem por cima dessas existências. Essa avenida, que é a Constantino Neri, construída com a ditadura em Brasil, a partir dos anos 60, e que é responsável por massacres enormes de populações indígenas. Os Waimiri e Troari são um exemplo. A historiografia do povo relata que numa só madrugada, quando o Constantino Neri, que era governador da cidade, em 1905, período da borracha, né? A Belle Époque, né? Da Manaus, quando essa avenida foi construída, esse governador autorizou um massacre que gerou uma imagem que hoje é relatada pelo povo de, num lago, haverem mais de 400 corpos boiando, né? Hoje, o governador que fez isso, ele nomeia a avenida. E para o povo, hoje, organizado, talvez como nenhum do Brasil, juridicamente, o que mais desejam, uma das coisas que mais desejam é a renomeação dessa avenida, né? Dessa rua, que atravessa e corta toda a área que era do povo, terra hoje definida e demarcada, mas também toda a cidade, né? É um linhão. E aí, para finalizar, um outro trabalho desenvolvido a partir desse pensamento sobre a ressurgência, né? Como um olho d'água, né? Surge ali do improvável a vida. Pensando também as plantas, né? As florestas. Essas plantas todas estão lá em Manaus e muitas centenas de outras. Talvez algumas moram aqui também. Algumas são bem espalhadas. Essas plantas, elas crescem sobre cimento, sobre a rua, o asfalto, o casarão abandonado, né? Sobre não somente uma estrutura, mas com ela o seu imaginário. E elas também são um imaginário, mas elas são uma força maior que isso, né? Elas são ancestral, a floresta, a vovó. Então, elas começam, nos últimos 5 anos, eu ando muito por esses lugares e olhando, decididamente olhando, buscando quem é que cresce e como que cresce. São plantas que a ecologia chama de pioneiras, né? Ou de sucessão, né? Elas são as primeiras. Quando você desmata uma floresta, não você, né? Quando é desmatada uma floresta, quando tirar uma floresta, elas são as primeiras a voltar a crescer ali. Quando dentro da cidade, aqui fora a gente vai vê-las. As daqui, as primas dessas, talvez. Elas estão crescendo ali naquela... Eu falo assim, está aqui falando no celular, gente, tem uma plantinha ali num buraquinho. Pois é, ela é a vovó, né? Que é maior que tudo isso. É ancestral. Elas crescem sobre a violência. Elas demarcam vida sobre o abandono, né? E aí surgiu uma série que é uma história em 10 fotos. Sabe aquela imagem do feijãozinho? Quando a gente bota o time-lapse, aí o feijãozinho aí tira a casca, aí bota a raiz para baixo, aí depois joga a folha para cima, aí vai crescendo folhas, depois dá um feijão de novo. Pensando nessa brincadeira, nessa imagem, de forma simplificada, começa a surgir essa série, então, que conta as sementes, né? Ali é uma sementinha, como todas as que estão voando por aqui agora, os pássaros levando, cagam ela lá longe, o vento levando, a água levando.
sementes que grudam no nosso corpo e a gente transporta sem nem saber, né? A gente tem uma cadeia de sementes voando por toda a terra. E, como diz o tio Ailton, em cada semente dorme uma floresta. E é isso. Ali na sementinha dorme uma floresta, né? E essa semente, ela germina, ou ela rebrota de um pedaço do que foi. E enraiza. E depois escala, sobe. E se agrega, se junta, né? Como nós também. Então, toda a história aqui não é só das plantas. E se espalha, né? Pelo improvável, pelo incerto. E rompe, né? E perfura essas estruturas, né? Como a pachubinha. Toda essa série, uma pausa, que foi realizada em locais de muito significado, que a gente pode nomear como, enfim, decolonial, contracolonial. Eu não gosto muito de pensar o colonial sempre agregado às nossas ações. Eu gosto de dizer que a gente está contando uma história. Se o colonial não gosta, é do colonial. Mas a gente está contando uma história, né? Esse ensaio, por exemplo, que é Romper, ele foi feito na vila de Paricatuba, né? Que foi há 100 anos uma hospedaria para imigrantes italianos, né? Que foram alocados dentro de um momento que o Brasil queria muito o embranquecimento, né? da comunidade indígena que habitava ali. E o argumento era de que esses imigrantes iam ensinar ofícios, né? Há 100, 150 anos, mais ou menos. E os ofícios, né? Para as pessoas indígenas, para elas trabalharem de volta, né? Cabeleireiro, engraxate, faxineira. E aí foi feita uma hospedaria com mais de 100 quartos. E, enfim, resumindo a história desse lugar, era hospedaria, aí depois virou uma livraria, uma biblioteca, que era tão longe da cidade que acabou ficando por ali e não deu certo. Aí depois virou uma casa de detenção, um presídio, e aí a história desse lugar foi ruindo até chegar a um lugar de isolamento para pessoas doentes com hanseníase, né? Os famosos leprosários, né? Ali. E aí, depois de toda essa dor, de tudo que aconteceu nesse lugar, hoje as florestas estão ali. E elas vivem dentro das paredes também. As paredes hoje estão sendo sustentadas por raízes. Não que elas estejam sustentando as paredes uma hora vão ruir e essas raízes vão estar firmes, né? Acho que definitivamente nenhum cimento é mais forte que a força e o tempo, né, de uma raiz. E aí florescem, frutificam. E essas plantas, a nossa vovó, ela gera tudo de novo, para sempre, né? Esse movimento, né, de retorno, né? Em todos os mundos, em todo lugar desse planeta, nesse instante, isso está acontecendo e continuará, né? Ainda bem. E é isso, gente. Obrigada, viu? Acho que eu estendi a hora. Obrigada. Bom, a gente vai abrir agora para perguntas. Se ninguém começar, eu quero começar.
Mas quem tiver pode levantar a mão, tá? Tá. Eu queria saber da Uira. Queria saber como ela surge. Dá para ver que ela está no trabalho ali, dentro desse hibridismo, mas fiquei curiosa de tentar entender em que momento que ela se materializa, porque afinal ela já está ali, né, enquanto ser não humana, e em que momento que ela se materializa e você assume de fato. Se for pensar em uma data, seria daquele monte de episódio em 2016, né? Que estava acontecendo tudo aquilo, né? Ciência, e daí arte, e daí educação. Tudo assim, um mês seguido do outro. Eu acho que naquele momento eu nunca tive acessos, o meu cérebro dilatou e o espírito também com ele a tantas questões raciais, políticas, econômicas, culturais. E ali, na verdade, eu só tive a coragem de nomear e de poder me apresentar como Uira, sabe? Dizer, oi, Uira. Mas uma outra presença, sinto que ela caminha, que andamos juntas há muito tempo, mais, desde criança, desde os primeiros contatos, né? Com a vida, com as histórias. Eu cresci sem a minha avó, de sangue presente, mas eu tinha minha tia-avó, que era minha avó, né? Eu só soube que ela não era mãe da minha mãe depois de muito tempo. Ela não tinha as duas pernas, né? A avó Ivanilde. E aí, aquele igarapé lá no fundo, eu morava lá. Minha mãe odiava, não gostava muito não, porque eu vivia longe, né, da casa, ficava lá na beira d'água. E aí tudo que eu via lá, eu subia e contava para minha avó. E ela falava o que era, a partir do que ela sabia, do que entendia. Então, de algum modo, eu era os olhos dela e ela o meu coração. E dentro dessa história, a Uira é uma velha, é uma senhora, né, também. Mas eu acho que ela é também o que a gente a arte que a gente faz para a gente, né? Ou a arte que a gente acredita ou quer no mundo. Ela é também, nesse cenário de tantas violências, o que eu acredito como outro caminho, sabe? Sou eu também. Assim. Eu estou em breve alterando, eu acho, o meu nome civil como uma pessoa trans para o Uira, segredos. Obrigada. Mas alguém tem alguma pergunta? Porque está sendo gravado. Obrigada. Uira, primeiro, parabéns pelo trabalho. De fato, é um trabalho muito bonito. E eu sinto você inserido e imergido dentro da natureza. Parabéns pelo trabalho. A minha pergunta é muito técnica. Eu percebi que seu trabalho ele se desenvolve muito em função de fotografias, mas que ele deveria, a meu ver, também ser uma planta pioneira. Então, a minha pergunta técnica é: de que forma você age e documenta o seu trabalho para que ele se perpetue no tempo, para que ele se torne essa planta pioneira também? Há esse sentimento de preservação do seu trabalho. Vi que você também elaborou algumas instalações. Para essas instalações, você documentou passo a passo da sua produção? Você orienta de que forma a sua produção tem que ser reproduzida ou não? É uma arte, a body art é uma arte quase que efêmera, digamos assim, né? Quando o registro não está no corpo. Mas, sendo uma body art, ela teria que ser necessariamente efêmera? Ou, mais uma vez, ela é essa erva daninha
que sempre rasga as paredes. E de que forma, então, você documenta? Você pensa nisso? Eita! Olha, tem duas fases, né? Começar de forma simples. Eu gosto de criar imagens, né? Imagens, principalmente em foto performances, né? Então, eu gosto de contar uma história olhando para a câmera, né? Só trabalhando mesmo. Na vida, fico mais na minha. Mas essas histórias, tecnicamente, seriam assim, esse nome, né? Foto performance. Essa criação ela tem dois momentos, né? Tem entre 2017 e 2019, onde eu produzi o principal acervo hoje de trabalho. Foram feitos muito mais uma fruição, sem qualquer instituição, né? Sem qualquer contrato. Talvez por isso tenha sido produzido mais coisas. Mas, a partir de 2019, eu comecei a trabalhar com instituições, né? Então, exposições, formações, essas imagens em revistas, essas imagens, isso, aquilo, outro. E aí eu decidi, na verdade, também, né, que eu ia trabalhar com essas imagens para que elas, tipo assim, explorar, né, fazer um bom uso, né, pensar de que expografias seriam feitas, que diálogos com que lugares seriam feitos com essas imagens. É o que eu ando principalmente fazendo. Em 2020, eu não produzi qualquer ensaio. Em 2021, um ensaio que foi a retomada, esse das 10 fotos para a Bienal. E esse ano, talvez venham alguns em breve, né? Cada imagem, né? Cada vez que o Ira aflora, como as plantas d'água, é uma montação diferente, não se repete, né? Então é ali, aquela história existiu só ali, né? Nunca mais essa imagem ganhou ou se corporificou no meu, por exemplo, né? Foi ali só. É efêmero, né? Então, mas a história que se transforma na foto performance, aí ela talvez não seja. Depende. Eu acho que, não sei. Eu não sei o quanto eu penso sobre preservação, né, dessa imagem. O que eu sinto principalmente é que que é importante reverberar, né? É importante chegar às pessoas, aos mundos. Eu trabalho por teimosia de diálogos, né? Insistindo com diálogos. Quem me ensinou isso foi o Jaider, né? Jaider Isbell. Ele, quando me via só querendo me vingar, porque eu poderia só querer me vingar, né? Por tudo que eu disse, de muitos lugares. Aí ele falou, vem, puxou minha orelha. Ele falou, vai lá, vai insistir, conversa assim. Então, hoje eu venho tentando insistir, né? Buscar insistir em conversas. Então, a partir do momento que essas imagens elas despertam um diálogo, então, tá bom, né? Aí, eu acho que talvez seja a preservação, pensando do ponto de vista institucional, técnico, convencional, quando algumas instituições desejam, né, ter essas obras em suas coleções. Então, tem acontecido também a Pinacoteca de São Paulo, o Instituto Pipa, em Rio de Janeiro, todos no Brasil, o castelo, aquele castelo de Rivoli também, recentemente fez uma aquisição, né, de algumas obras. Então, eu acho que isso também ajuda para que essas obras fiquem, né, por mais tempo no mundo. Mas eu acho isso legal. Eu acho que assim, eu quero poder, dentro dessa 100 anos de vida que geralmente uma pessoa vive, que em algum momento ela chegue ao tempo, ao seu coração. Então isso já ficou ali, entendeu?
Porque as pessoas têm mais poder que preservar que um prédio, né? Que é a língua, que é o espírito. Mais alguém? Eu vou... É dela, depois você, daí a gente encerra. A minha pergunta é bem rápida. Queria saber se... Achei lindo o seu trabalho e queria saber se você tem ideia ou alguma resposta dessas crianças e adolescentes que você trabalhou, se você serve como inspiração para elas, se você tem conhecimento de alguma que, talvez até inspirado nas tuas performances, virou artista também? Tem umas que já eram e outras que foram estão hoje trabalhando com arte. O nosso principal intuito, né, no contato é que ele transforme em algo, né, alguma coisa. E dentro daquele lugar que disse principalmente, o de autonomia, o de autoestima. Acho que essas duas coisas movidas em alguém, quando trabalhamos e atuamos enquanto educadoras, elas são mais importantes e fundamentais que qualquer outra coisa, sabe? Se você, num contato com uma criança, um jovem, ou não necessariamente eles, qualquer pessoa desperta uma autoestima que é preciso e que às vezes não tinha, né? E uma autonomia, eu acho que é o mais sagrado que existe, sabe? E aí, pensando nisso, alguns já eram ativistas quando os conheci. Tinha ativistas de 10 anos já. E hoje algumas estão ainda mais para frente, assim, sabe? Podendo, com autonomia e autoestima, se mover, colocar mesmo sua opinião no mundo, participar das assembleias que defendem os seus territórios, né? Assumirem cadeiras que às vezes nunca foram assumidas por jovens, né? Dentro de grupos com pensamentos já, às vezes, enfim, que excluem, né, a juventude. Então, a alegria, né, poder ver os movimentos. É por isso que a gente se move, né, para que as coisas andem ainda mais para frente. Ira, parabéns pelo seu trabalho. Acho incrível a produção e a potência dos diálogos e das imagens que você cria. A minha pergunta tinha um pouco a ver com a pergunta anterior, mas também tem um outro desdobramento, que era, me parece que a tua prática surge muito dessa relação com os outros, dessa relação também com as crianças, com as práticas pedagógicas. Eu queria saber se existe ainda hoje algum tipo de relação com essa proposta de ir até as crianças, as comunidades, que você mostrou que no começo tinha alguma relação, se isso se perpetua agora. E a outra questão era que eu percebi que muito da tua obra tem muita relação com alguns lugares específicos. Então eu queria saber como é que esses lugares aparecem para você, se isso é uma coisa que vai naturalmente, ou se tem a ver necessariamente com a região de Manaus, onde você se insere, ou se isso também transborda, né, de outras formas. Como é que esses lugares te afetam, que faz com que você tenha esses cliques para, enfim, refletir na tua obra? Show. Com as crianças e adolescentes eu já não vou, desde o começo, né, do processo pandêmico, foram quase 2 anos e Manaus foi uma das cidades mais afetadas, né, do país, com falta de oxigênio nos hospitais, leitos, crise funerária. Então, nós ficamos 2 anos sem contato. Nesse período, que não teria mais o contato com as crianças e adolescentes, por motivos sanitários, eu me demiti. Eu falei, sem o contato eu não vou ficar aqui, então não vai dar não. Aí fui percorrer outros caminhos na vida. Hoje eu já não coordeno o projeto, mas eu faço parte hoje de um outro âmbito da instituição que pensa e que capta recursos. E, eventualmente, sou também consultora em arte e educação
quer dizer, fui para um outro local também de Soma, sabe? Estou com saudade mesmo de ir para a floresta, sabe? E aí hoje executo de formas mais autônomas e livres formações com crianças da Quebrada, onde eu moro, enfim, da cidade, né? Sobre os locais, eu acho que todo local é um mundo, né? Mas muitos mundos têm o seu próprio local, né? Também. Então, quando eu penso em Manaus, quando eu produzo e reflito questões a partir de Manaus, são para dialogar com o resto do planeta. Ali não é ali só. Ali também é parte de um planeta, ali também as questões do planeta são afetam, sabe? Então, um local refletindo questões do global. Mas, quando tem questões muito dali, sabe? De locais específicos, né? O monumento, por exemplo, Lanchas Bauer. Não era nem para eu ter tentado, é um nome muito complicado. Errei o nome. Mas é um monumento da libertação austríaca do Holocausto, né? Do processo ali de violência contra os judeus. Esse monumento ele existe em Innsbruck e existe um outro em Viena. Eu estava em Innsbruck e a primeira vez que a performance Ponto Final, Ponto Seguido foi realizada foi ali, né? Numa história que só aquele local tem com o processo do nazismo. Então, eu senti que eu deveria refletir a partir daquele lugar específico e sobre aquele monumento que tinha nomes de pessoas específicas, sabe? Passando por ali, podendo ter a oportunidade, né, de ter um contato com uma história daquele local. Então, essa performance, por exemplo, ela vem participando essa em específico, ela sempre dialoga com um lugar específico. Em Fortaleza, Ceará, em Brasil, há uma Praça do Relógio, que é quando o tempo chegou. O tempo chegou lá. E aí é um relógio. E a performance acontece nesse lugar. Aqui em Porto, ela já foi apresentada em setembro do ano passado, em Mimo Festival, que foi na Universidade de Ciências, onde uma boa parte de acervos etnológicos da Amazônia está, né, indígenas. Então, é interessante, né, que a performance dialogue com as histórias dos locais, que ela consiga complantar, por exemplo, uma outra imagem, né, nesse lugar também. E assim, né? Bom, com essa pergunta, a gente vai encerrar. Queria agradecer muito, foi uma alegria, uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada a todas, todos e todes pela atenção, pelos ouvidos e até semana que vem. Obrigado pela paciência, estar daqui, gente, bom retorno. Obrigado novamente, professor Daniel, Ellen, à Universidade Católica, essa oportunidade. E bora pensar nesses universos lama a partir de agora, quem sabe, né? Muito obrigado, viu?